Então, vamos chamar aqui o senador Randolfo Rodrigues. Boa tarde, senador. Como vai você? Que prazer tê-lo aqui. Oi, Sinara. Satisfação enorme. Mais uma vez estar aqui com vocês, estar com todos da Fórum. Grande prazer. Igualmente. Ó, eu vou já começar aqui com essa pergunta da Vera Nilce, que fez para você. Como pode um plano de saúde que se paga caro usar a pessoa como cobaia, senador? Eu acho que está todo mundo chocado com isso, né? Como é que pode... É uma coisa meio nazista, né, senador, o que eles fizeram? Sinara, e totalmente. Isso aí é crime de lesa humanidade na veia. Isso é crime de lesa... Aliás, não é o primeiro crime de lesa humanidade identificado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI já tinha encontrado elementos de crime contra a humanidade no que ocorreu em Manaus. Em Manaus foi uma situação grotesca, cenário. Veja, o cidadão lá, a capitã Cloroquina, sabe a capitã Cloroquina? A Mayra Pinheiro, claro. Foi para lá com o nosso agradável Pazuello, agradável, entre aspas, nosso generalzinho fofinho Pazuello, né? Aliás, o Pazuello, já que a gente está falando já que você fez uma remissão histórica aí, a figura do Pazuello, algumas figuras do governo me parecem, quando eu vejo aquela declaração do Pazuello, um manda, outro obedece, eu só lembro de Eichmann e sobre a bela obra de Hannah Arendt, A Banalidade do Mal. Quando Arendt escrevia sobre o julgamento de Eichmann, de Adolf Eichmann, em Jerusalém, e dizia que não via ali naquela figura o mal em si, mas via aquela figura como uma engrenagem da estrutura do mal que estava em curso. É a mesma. Vários personagens que nós encontramos aqui se assemelham a Adolf Eichmann. O que aconteceu em Manaus foi algo desse tipo. O senhor Pazuello foi lá e levou junto a capitã Cloroquina. A capitã Cloroquina lançou lá um protocolo chamado Tratikov. O que era o Tratikov? Era um app em que a pessoa dizia: eu estou com dor de cabeça no corpo, aí vinha a receita. O que nós encontramos na CPI foi a descrição da receita. Por exemplo, dor de cabeça, dor do corpo, era para tomar 25 doses de ivermectina, além das doses recomendadas. Ou seja, eles recomendavam o Tratikov a superdosagem. Nós achávamos que, fora a corrupção, isso era o mais escandaloso de crime de lesa humanidade que podíamos encontrar. Aí vem para nós agora o caso da Prevent Senior, né? Por isso eu tenho dito, Sinara, que semana passada a gente estava dizendo: não, vamos acabar a CPI dia 24, vamos acabar dia 25. Bora parar, eu já tenho dito o seguinte: bora parar de fazer conta, bora parar de aperreio. A gente vai acabar a CPI quando tiver que acabar a CPI. Como dizia aquela célebre frase, que quando tem bambu tem flecha, tem muito bambu e tem muita flecha para soltar. Hoje saiu uma flecha. A busca e a apreensão não precisa. Sim. Né? Sim. Vamos ter intercorrências dessa flecha. E nós temos um cidadão que é inevitável ser ouvido na CPI, Sinara. O senhor Braga Neto. O Braga Neto também, eu defendo. Mas tem, a partir... Porque como é que se faz a convocação? A partir dos documentos que se tem. Eu vou dizer um dos documentos mais importantes que nós temos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. É um arquivo. No dia 27 de outubro do ano passado, foi apreendido um celular. O celular de um lobista. O nome do lobista, Marconi Faria. Esse lobista foi na CPI essa semana. Sim. O celular dele, se nós fôssemos imprimir tudo que está lá postado, dá 310 mil páginas. Mas, além das 310 mil páginas, tem um espetáculo dos piores horrores de como funcionam os bastidores do poder podre de Brasília. O senhor Marconi é um retrato concreto de como se acomodam as coisas dos lobbies em Brasília. O que é que ele era? Era um rapaz de Brasília, bem entrosado,
que organizava diariamente festas regadas a bebida cara e também as melhores mulheres que ele poderia selecionar. Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Fazia isso, fez isso, assim, fez isso durante toda a pandemia. Toda a pandemia. Mas esse é o menor dos crimes que é cometido pelo senhor Marconi. Dessas festas, muitas delas, assim, boa parte delas, com a participação ilustre do Jair Renan Bolsonaro, do filho do presidente, o filho caçula do presidente Bolsonaro. Que o senhor Marconi é uma espécie de tutor dele. Um tutor de apresentação no meio dos negócios, um tutor de apresentação do senhor... à noite. À noite na casa dele. A outra detalhe do senhor Marconi é muito interessante, é o seguinte, todo aquele, os vários diálogos do senhor Marconi apontam o seguinte, todo aquele que é opositor para os negócios dele, ele chama de petista. Exemplo, ele quer fazer uma alteração e consegue da direção do Instituto Evandro Chagas, que é vinculado à Secretaria Nacional de Epidemiologia do Ministério da Saúde, que fica no Pará. Né? Ele advoga várias vezes a substituição. Por cada vez que ele advoga a substituição, ele pede um comissionamento do cara que vai ser nomeado. No final, o cara é nomeado. O cara dá 400 mil para ele e depois o cara se envolve num esquema de propina de 1,4 milhão, que é desvendado numa operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, no dia 27 de outubro do ano passado. Isso é só uma das operações dele. Ele tem interface na Casa Civil, tem interface com deputados na Câmara dos Deputados, tem interface com os senadores no Senado, tem interface em relação direta com o senhor Danilo Trento. Ou seja, o menor dos crimes que ele vem a cometer são as festas no meio da pandemia. Numa das festas que o Jair Renan está presente, os condôminos, e parece-me que o síndico reclama. Ele responde o seguinte, é só o Jair Renan vir aqui que esses condôminos, o síndico aí, ficam reclamando. Até parecem petistas. Ah, meu Deus! No outro momento, ele tenta substituir o cara do Evandro Chagas para fazer os negócios dele no Evandro Chagas. Né? Uhum. Só que ele encontra um entrave para avançar nisso, e o entrave para avançar nisso se chama o Wanderson Almeida, que é o secretário nacional de epidemiologia, que é herdado na Secretaria Nacional de Epidemiologia da gestão do ministro Henrique Mandetta. O Wanderson obstaculariza a mudança do cargo para os negócios do Marconi. Aí ele dialoga com a Karina Cufa, que é advogada do presidente Bolsonaro, dizendo o seguinte, tem que tirar essa coja petista de lá do Ministério da Saúde. Esse Wanderson Almeida é petista. Tem que tirar. Todos que atrapalham os negócios, eles chamam de petistas. Entendeu? Aparece sempre nisso. Entendi. O Marconi tem interface com o Danilo Trento, tem interface tem interface. E o que vocês vão fazer com esse Marconi? Já fizemos, ele já é investigado da CPI. Só que na inquirição dele, nós não inquirimos nem 1% do que ele sabe. No arquivo dele tem várias inter-relações de um outro cara poderosíssimo, nesses esquemas todos, chamado Danilo Trento. Alguns disseram que o Marconi é o rei do camarote lá em Brasília. Não, o rei dos reis, dos camarotes, é o Danilo Trento. No Danilo Trento é uma espécie de banco. O dinheiro circula por ele. A Precisa tem 16 empresas de fachada no entorno dela. Todas as empresas são coordenadas pelo Danilo Trento. Eu vou te exemplificar uma empresa. Uma empresa se chama Itapemirim. Nada a ver com aquela Itapemirim, que hoje é a empresa aérea também, aquela tradicional Itapemirim. Chama-se Itapemirim. Essa Itapemirim, ela tinha sede em São Paulo. Aí, de repente, a Itapemirim resolve mudar de São Paulo para a próspera cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. É uma mudança estranha. Sai de um centro industrial comercial como São Paulo e ir para Ji-Paraná, em Rondônia. Mas a estranheza não para por aí. A Itapemirim muda a sua razão social. Olha só, o que era a Itapemirim? Olha como dizem aí a pessoal, como é vintage, como é Kinger. Né? A Itapemirim era uma videolocadora
Não é Kinger isso, não é Vintage. Então, era uma videolocadora e muda para o ramo de exportação e importação. Para quê? Para mexer com dólar. Tudo indica que a Itapemirim era a empresa do esquema de evasão de divisas. Então, olha aí mais um crime sendo encontrado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa Itapemirim tem relação, recebe dinheiro da Precisa. Essa Precisa, que nós fizemos a busca e apreensão hoje de manhã, lá a partir de um pedido que fizemos no Supremo Tribunal Federal, foi deferido e foi executado a partir de ordem do ministro Dias Toffoli. Né? Então, esta Precisa, veja, era a empresa que estava fazendo as tratativas para trazer a vacina Covaxin para o Brasil, junto com a Bharat Biotech. O que nós estamos descobrindo? Que essas vacinas não viriam nunca, porque o enredo todo era de um golpe de 1 bilhão e 600 milhões de reais que iriam ser aplicados aos corpos. Veja, todo o leque e os atos da empresa são fraudulentos. A instituição garantidora da empresa, o Fibbank, é um banco que não é banco. Tem o nome é uma roubalheira, parece, né, senador? Parece que usaram a pandemia para roubar descaradamente, né? Isso é a impressão que as pessoas têm. E muito, e muito. Senara, vou te dizer uma coisa. O Marconi, ele fica operando entre maio e junho para nomear o senhor Márcio para o Evandro Chagas em Belém. Fica maio e junho operando, para tentar nomear o Márcio para o Evandro Chagas em Belém. Aí ele tem um encontro, por exemplo, com Karina Cufa. Ele vai ter um encontro com Karina Cufa e aí ele manda uma mensagem para o Márcio. Márcio, precisa de um incentivo. O incentivo é R$25 mil que o Márcio tem que depositar para o Marconi, por enquanto, Karina Cufa. Aí esse é o incentivo. Aí ele vai, em seguida, reunir na Casa Civil. Aí, Márcio, eu preciso de um outro incentivo. Aí, R$40 mil é o outro incentivo para ir reunir lá na Casa Civil. Aí ele vai, em seguida, reunir no Senado, com alguém relacionado com o governo. Márcio, precisa de um outro incentivo para jantar e essa coisa. Outro 45 mil lá junto ao Senado. E por aí vai. E por aí vai avançando as tratativas do Marconi. Né? No final, ele consegue a nomeação do Márcio. Até ele conseguir a nomeação com o Márcio, nessas tratativas todas no governo, o Márcio bolsa para ele R$400 mil. Entre maio e outubro, o Márcio roubou do Instituto Evandro Chagas R$1.400.000. Meu Deus. Foi preso pela Polícia Federal. Isso foi dito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Então, a fase que a CPI, que nós estamos na CPI, não é só dos crimes sanitários. Está percebendo? Sim. É um balcão de negócios instalado. Um balcão de negócios. O pior de Brasília se instalou no Ministério da Saúde. O pior de Brasília. O pior. Né? Envolvendo os negócios mais tenebrosos. Por isso que no depoimento do Marconi, eu tive que citar Cazuza. Porque o retrato das operações de Marconi é literalmente relacionando com o governo Bolsonaro o que dizia Cazuza. Aliás, o Marconi, o Danilo Trento, são arquétipos do governo Bolsonaro. O Marconi, sabe como é que ele veio para o mundo do lobby? A partir de suas participações na luta pelo impeachment da presidente Dilma. Combatendo a corrupção e defendendo a família brasileira. Faz sentido. Não, ele na CPI, ele disse... Não, ele disse, nas manifestações, eu defendia o combate à corrupção e defendia a família brasileira. Eu precisei olhar e disse, tu defendia a família... A família brasileira que ele defende, a família brasileira que ele defende são das farras na casa dele, das farras ensandecidas, financiadas na casa dele. A música do Cazuza, e assim, eu disse para ele que ele é o arquétipo do governo Bolsonaro, porque é isso, da porta para fora, combate à corrupção. Quando chega, estabelece o seu esquema de corrupção.
O Marconi, o Danilo Gentili, tinha interface com vários agentes do governo. Por isso que eu disse que o Marconi e o governo Bolsonaro só me lembram a música do Cazuza, O Tempo Não Para. Me chamam de ladrão, de bicha, maconheiro e transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Isso aí. Senador, deixa eu ler aqui rapidinho os comentários e a gente continua. A Rose Silva mandou um super sticker. O Adriano Nunes Sabrito pergunta por que a CPI não chama o general Braga Neto novamente. O senador falou que é a favor dessa convocação, né, senador? Tem mais perguntas? Favor, acho que é necessário, mas eu quero logo dizer que nós não temos maioria para convocá-lo. Nós não temos maioria de votos para convocar. Fabiana Gurjão, o Wanderson não era um dos que faziam as coletivas sobre Covid com o Mandetta? Exatamente. Pelo menos nesse caso específico do Marconi, nesse caso em relação ao Marconi, ele impede que se processe. Ele é o obstáculo para a substituição no Instituto Evandro Chagas. E depois ele subsidia, inclusive, a operação da Polícia Federal no âmbito do Instituto Evandro Chagas, que veio a prender o Márcio, que assume o Evandro Chagas, se eu não me engano, a partir de maio ou de junho. Assumiu em maio e junho, roubou 1.400.000 até outubro. O pessoal é rápido. O Sérgio Wagner pergunta: Randolfo, me parece que na última sessão da CPI o senhor vacilou em mandar prender o Patife, amigo da família B. Por que, afinal, ele não foi preso? Porque tinha um habeas corpus que me impedia. Eu fiquei agoniado. Quem perguntou foi quem, Sinara? Sérgio Wagner. Sérgio, você não viu quanto eu fiquei agoniado lá, querendo prender? Só que é o seguinte, tem dois times nesse Brasil. Aqueles que acham que decisões judiciais se cumprem e se recorrem, aqueles que acham que tem que queimar o Supremo Tribunal Federal. Eu estou no primeiro time, não estou no segundo, não. Tá? Eu defendo a democracia, as instituições democráticas, o funcionamento delas. Então, eu tinha diante de mim um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal exarado pela ministra Carmen Lúcia, a quem eu muito respeito e considero uma das melhores ministras do Supremo Tribunal Federal. Tinha que ser respeitado ali. Eu iria subverter o habeas corpus. Não teria o risco da subversão do habeas corpus, mas para termos um passo a mais, nós teríamos que suspender o depoimento, fazer uma consulta à ministra Carmen Lúcia, diagnosticar o que tinha ocorrido para ir adiante. Mas, a Carolina... mas assim, não se aboquentem. Eu sou daqueles que defendo que tem muita gente ainda para ser ouvida. Tem muita gente que eu não tenho aperreio para encerrar a CPI, não. A Carolina fala: o monstro e o médico monstro. Que a gente deu o nome dessa live, senador, o médico e o monstro, né? O Queiroga e o Bolsonaro, mas a gente não sabe também se o Queiroga é um pouco monstro. E aí a Carolina comenta: o médico. Eu acho que o Queiroga, Senara, depois de ontem, ele se pazuelou de vez, né? Ele estava com uma capazinha de médico, ele estava assim com um caroço de médico e uma plumagem do bolsonarismo negacionista. Eu acho que depois do episódio de ontem, o caroço de médico virou bolsonarismo de vez, né? Só para terminar o comentário da Carolina. Só para terminar, eu quero perguntar uma coisa para você sobre essa história do Queiroga. Para integrar o governo desse senhor presidente, só sendo igual ou pior, a afinidade eletiva de Weber explica. Ao Randolph, minha gratidão pelo trabalho incansável. Senador, eu sou mãe de um menino de 13 anos e eu e as pessoas que eu conheço, nós ficamos muito chocadas com o fato do presidente e do seu ministro capacho da saúde simplesmente mentirem sobre as orientações da OMS em relação à vacinação de crianças e adolescentes. Não seria o caso da CPI convocar alguém da OMS para desmentir o presidente oficialmente? Bom, primeiro assim, nós não temos governança para convocar alguém da OMS. Está além da jurisdição por se tratar de uma organização internacional. Nós temos aqui convocar de novo o Queiroga, porque o comunicado de ontem do Ministério da Saúde é mais um dos vários fake news
deste governo. Deseduca. É criminoso. É criminoso. Então, terça-feira, eu proponho que nós convoquemos mais uma vez o senhor Marcelo Queiroga. Ah, que bom. Eu vi o senhor tem se mostrado uma estrela das redes sociais aí durante a CPI. As pessoas brincam, atacam, fazem de tudo. E eu vi um vídeo em particular que eu gostei muito, com o senhor falando por que eles gostam da história do CPF cancelado. Eu vou mostrar aqui, depois a gente volta para comentar. A defesa. Perfeito. Marcelo Tolentino, o senhor poderia informar o número do seu CPF? CPF 004. Deixa eu pegar aqui que eu esqueço um pouco. Os 3 primeiros números e os últimos? Porque lembro o 004. Bom, eu entendo a dificuldade de Vossa Senhoria, e aí vem a pergunta logo em seguida. Por que Vossa Senhoria tem tanto CPF cancelado na Receita Federal? Tem o CPF de terminação 09, 00609, cancelado. CPF 0053, terminação 81, cancelado. CPF 005, terminação 80, cancelado. CPF 101, terminação 60, cancelado. E algo curioso, o CPF de terminação 84 e o CPF de terminação 05 estão como regulares. Ninguém pode ter 2 CPFs regulares. Senador, eu só tenho um único CPF meu regular em ordem. Esses outros desconheço se estão passando aí, não lembro. Mas então a Receita Federal agiu de má fé? Esses documentos são da Receita Federal do Brasil, está aqui. Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, vou permanecer em silêncio até que você veja isso aí, porque... Quer dizer, se fosse uma pessoa comum, senador, como é que uma pessoa ia poder ter 200 CPFs como esse cara? Não, o melhor é a finalização dele, né, Sinara? Agora eu vou permanecer em silêncio até eu lembrar, ver como é que esse esclareço isso daí. Os CPFs estão registrados na Receita Federal. Agora, não me espanta pela quantidade de rolos. O senhor Tolentino é o verdadeiro dono do FIBBank, é o verdadeiro sócio majoritário do FIBBank. O que é o FIBBank? É a instituição garantidora do contrato da Precisa da vacina Covaxin. O que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Qualquer contrato público tem que ter uma instituição garantidora. Rapidamente esclarecendo. Se a União vai comprar esse celular de uma empresa privada, então, se vai comprar do Randolph, a Sinara tem que ser a instituição, a Sinara tem que dizer, olha, se o Randolph não entregar o celular, eu dou conta e entrego o celular. Todo contrato público tem uma instituição garantidora do contrato, né? Só que diz a lei que a instituição garantidora do contrato tem que ser ou um banco ou uma instituição financeira. E o que a gente descobre? Que o FIBBank tinha o nome de bank e não era bank. Ou seja, ele não era banco, era uma instituição de fidúcia. Parou por aí a história, a gente vai atrás dos sócios do FIBBank. Os sócios do FIBBank são duas empresas. Uma MB Iguaçu, a outra Pico do Juazeiro. A MB Iguaçu, a Pico do Juazeiro, os 2 sócios da Pico do Juazeiro estão mortos. E atuavam pelo FIBBank. Deviam atuar lá do além, né? Deviam lá do além estar mandando assim, mensagens. O FIBBank é um caso que deve existir vida depois, deve existir algum tipo de vida depois da morte. Né? Porque Sim. Os caras mandavam mensagem do além, né? Operando. Os 2 sócios estavam mortos. Os outros sócios da MB Iguaçu eram um cidadão do interior de Alagoas, de Pão de Açúcar, no interior de Alagoas, chamado Geraldão. O Geraldão aí vai resgatar o FGTS e disse, não, Geraldo, você é dono do FIBBank. Você não pode abrir aqui, retirar o seu FGTS. Mas como Laranjal. assim? Nunca fui em São Paulo. Era essa que era a FIBBank. Aí, o FIBBank transfere para esse moço aí que esqueceu os CPFs dele, né, que não lembrou os CPFs, botou na conta dele mais de R$1.200.000 no intervalo de 1 ano. Era ele o dono do FIBBank, o dono mesmo do FIBBank. E quem é esse cidadão aí que esquece CPF? Ele é compadre de Ricardo Barros. No dia do depoimento de Ricardo Barros, ele estava lá na Comissão Parlamentar de Inquérito. Tudo conectado. Então, era a pessoa mais próxima do Ricardo Barros, compadre próximo do Ricardo Barros. O Ricardo Barros me disse,
é um amigo meu há 40 anos, o senhor Marcos Tolentino. Era essa pessoa mais próxima do Ricardo Barros. Queria garantir o contrato da vacina que não viria. Era esse banco que era o garantidor de um contrato de R$ 1 bilhão e 400 mil reais. Meu Deus, meu Deus. Esses contra a corrupção são realmente contra a corrupção dos outros, né? Eles são contra a corrupção dos outros. Vocês também fizeram. Eles advogam que são contra a corrupção para fazerem a corrupção deles. Né? Exato. Eles advogam. Sinara, nós todos temos que entender o que é que governa hoje o Brasil. É o pior tipo de aliança da história nacional. É a aliança com os esquemas milicianos, autoritários, fundamentalistas de extrema-direita, com o velho esquema fisiológico que sempre habitou em Brasília, do centrão corrupto, patrimonialista. Olha só que tipo de aliança trágica. O fundamentalismo miliciano de extrema-direita com os políticos fisiológicos patrimonialistas corruptos. É essa aliança que se juntou para governar o Brasil. Senador, o que a CPI espera descobrir com a convocação da senhora Ana Cristina Vale, ou Ana Cristina Bolsonaro, a mãe de Jair Renan, e que é acusada de ser, além dos envolvimentos aí com a pandemia, ela ainda tem um envolvimento com o esquema das rachadinhas, né? O que vocês esperam descobrir? Ela aparece... Sabe esse arquivo que eu falei do Marconi? Sabe essa figura que eu falei ainda há pouco, o Marconi Farias? Ele tem 310 mil páginas, o arquivo dele. Pois bem, tem pelo menos 1.500 páginas que é o esquema de lobby dele para ascender ao Instituto Evandro Chagas o Márcio, que é aquele que eu falei ainda há pouco, que fez parte de um esquema de R$ 1 milhão e 400 mil reais. E nesta passagem tem uma participação direta da senhora Ana Cristina Bolsonaro. O Marconi conversa algumas vezes com a Ana Cristina Bolsonaro, atua junto com a Karina Cufa, que é advogada do presidente Bolsonaro. Então, tem várias ações, várias operações com a Karina Cufa e tem pelo menos 2 encontros com a Ana Cristina Bolsonaro. E o próprio Marconi admitiu que foi a Ana Cristina Bolsonaro que apresentou o Jair Renan Bolsonaro para ele. Então, em relação à pandemia, é essa relação, mas vai chegar na rachadinha também ou não? Não pode? Nós poderíamos, nós gostaríamos, mas não pode porque não é objeto da investigação. Tem a participação dela tem a ver com a pandemia, porque ela participa de um esquema de lobby de um esquema de tráfico de influência para mudar a direção do Instituto Evandro Chagas, que é o principal laboratório de saúde pública da Amazônia. Para vocês verem a importância do Instituto Evandro Chagas, quando começou a pandemia, em março do ano passado, os exames de boa parte dos estados amazônicos, como ainda não tinha tecnologia para ocorrer em todos os estados, eram levados para Belém para ocorrer no Instituto Evandro Chagas. Os exames, por exemplo, aqui do Amapá, de onde eu estou falando com vocês, aqui de Macapá, eram feitos lá e voltavam para cá. É nesse instituto que fazia teste de Covid, que é uma referência de laboratório de saúde pública em toda a Amazônia, que se instalou, através do senhor Marconi, um esquema de corrupção que teve o patrocínio de senhora Karina Cufa e da senhora Ana Cristina Bolsonaro. A senhora Ana Cristina Bolsonaro tem participação para levar o currículo do indicado pelo Marconi a Jair Bolsonaro para que ele venha a ser nomeado para o Instituto Evandro Chagas. Só para nós entendermos o que acontecia. O Marconi tenta emplacar o Márcio, a mudança do Evandro Chagas, vai tentando emplacar junto ao Ministério da Saúde. O Wanderson trava, impede. Aí, num dos diálogos, ele fala: ô Márcio, não está dando lá pelo Ministério da Saúde, tem que ser por cima. Aí ele vai por cima, vai com a Karina Cufa, vai com a Ana Cristina e manda o currículo para Jair Bolsonaro. E assim que o Márcio é nomeado. 3 meses depois, 4 meses depois, Márcio é preso por roubar R$ 1 milhão e 400 mil reais. Meu Deus, meu Deus. Olha, o Sérgio Wagner fala que te amo, morenaça socialista, sua porreta. Vai vendo o Brasil, vai vendo. Randolph, parabéns pelos assessores, especialmente aquela moça. Ela é excelente. Acho que é a moça que te assessora lá na CPI. Né? O nome dela também é Ana Cristina.
Não é Ana Cristina. Não é outra. Essa é a minha Ana Cristina, entendeu? Cada uma tem a Ana Cristina que merece. A minha técnica do Senado, competente, dedicada, trabalhadora, ganha justamente seu salário. A Maria José Rosa Teixeira pergunta para você, senador Randolph, primeiro, obrigada pelo seu trabalho. Explique como funciona o apoio do Miguel Reale e do grupo da doutora Deise Ventura. Aliás, não é somente esses apoios, né? Por exemplo, eu tive que interromper uma reunião porque a socialista Morena é prioridade, né? A Sinara Menezes é prioridade. Eu estava em uma reunião agora com o relator Calheiros, com o senador Alessandro Vieira e com o senador Humberto, junto com o grupo Prerrogativas. Na verdade, nós estamos recebendo várias contribuições, e às vezes são contribuições distintas, diferentes, de grupos dos mais heterogêneos. Do Miguel Reale, do seu grupo de advogados, da doutora Deise Ventura, de seu grupo de pesquisadores, e a contribuição agora do grupo Prerrogativas, né? E segunda-feira reuniremos com a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, são grupos bem distintos que estão trazendo contribuições vastas. O doutor Miguel Reale e os escritórios associados deles entregaram para a CPI pro bono um material pormenorizado com caracterização dos crimes cometidos pelo presidente da República, e, inclusive, com a indicação do crime de lesa humanidade do presidente da República. No grupo do doutor Miguel Reale, por exemplo, participa também a doutora Sandra Starling, salvo o melhor juízo. E ela foi a última brasileira membro do Tribunal Penal Internacional. Então, ela tem uma vasta experiência junto ao TPI, e ela acredita que um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito tem muitas condições de ser aceito do TPI. Não vamos criar falsa expectativa. O TPI é um processo demorado. Quer dizer que a gente vai ver lá o Bolsonaro, que nem o Eichmann. Não vai assim. Não vai ser isso para agora. Os processos do TPI sempre demoram alguns anos. Mas inaugurar isso é um passo muito importante. Ontem, Luísa Starling. Luísa, a Sandra, eu acho que era deputada. Confundi com minha querida colega Sandra Starling. Eu lembrei aqui, eu fui pesquisar e achei a Luísa. Obrigado pela correção, Sinara. E ontem reunimos com a equipe da doutora Deise Ventura, que tem um estudo sobre a estratégia federal que ocorreu em prol da Covid, em função da Covid e pela disseminação do vírus. E também no grupo da doutora Deise Ventura existem pessoas que têm experiências no Tribunal Penal Internacional e que consideram que há elementos também de crime de lesa humanidade. Com o grupo Prerrogativo, estamos reunindo agora, nós devemos, entre outras coisas, nós pedimos, inclusive, para eles que apresentassem uma proposta de alteração da lei do impeachment. A nossa lei do impeachment atual é de 1950, a 1052. E ela é totalmente anacrônica com o texto constitucional que nós temos atualmente. Por exemplo, uma das coisas que alterar na lei do impeachment é esse poder todo que o presidente da Câmara tem concentrado, que possibilita... Sim, ele senta em cima. Que possibilita. O presidente da Câmara, com a lei do impeachment, com essa lei do impeachment, tem um poder equivalente ao primeiro-ministro. Ele trabalha para impeachment presidentes, ele aceita crime de responsabilidade de presidente que não cometeu crime, como aconteceu com o caso da presidente Dilma, e esbarra 132 pedidos de impeachment de presidente que cometeu crime. Então, é um poder muito grande. É uma proposta que deve sair da CPI, que é alterar a lei do impeachment. E segunda-feira reuniremos com a Ordem dos Advogados do Brasil. Jorge Giocha Filho fala: Randolph, sua voz é a voz de muitos brasileiros. Não esmoreça, não vacile, não se dobre. Você tem muitos ao seu lado. Boa luta, companheiro. Obrigado. Grande abraço. Tem mais um superchat aqui da Maria José Rosa, eu vi passando. Que é tanto comentário aqui, senador. Você precisa ver muita gente te parabenizando pelo trabalho. E aqui, eu achei. Tereza Domingos, parabéns, Randolph, por sua atuação na CPI. Muito orgulho do seu trabalho. Gostaria de dar meu voto a você, mas estamos em regiões diferentes.
Bom, eu vou fazer uma pergunta agora para o senador, que pode ser que você possa dar um voto a ele. Senador, o senador Alessandro Vieira, seu colega, ele se lançou pré-candidato à presidência essa semana. E eu tenho dito que talvez surja da CPI a tal da terceira via. Sem dúvida, a CPI tem servido como a principal resposta institucional ao bolsonarismo. Dá até pena que a CPI acabe por conta disso, né? Porque nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado têm dado respostas tão duras à sociedade como a CPI tem dado. Então, a minha pergunta é essa: o senhor pretende se candidatar a presidente também? Ô, Sinara, eu resolvi abstrair desse... Bom, primeiro, assim... Aí deixa eu pedir voto para outra coisa, entendeu? Está aí, como você sabe, conhece, acompanha há muito tempo, está aí circulando o Prêmio Congresso em Foco, então quem quiser votar lá no Congresso em Foco é o voto que posso conceder. Quanto ao voto para presidente da República, eu abstraí qualquer possibilidade de qualquer candidatura, desde que propus a Comissão Parlamentar de Inquérito e a Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada. Porque não me parecia próprio ser candidato. Aqui no meu estado, estou aqui em Macapá, há um movimento de pressão para que eu venha a ser candidato a governador do estado, né? Eu tenho dito, olha, desculpa, se vocês quiserem encontrar outro, encontrem, mas fiquem à vontade. Eu não vou tratar nada sobre qualquer candidatura enquanto eu estiver na CPI. Primeiro, que não considero adequado ético. Segundo, porque confunde. Como hoje, por exemplo, nós fizemos a busca e apreensão da Precisa, a resposta da Precisa era que nossos interesses eram eleitoreiros, eram eleitorais. Eu, inclusive, os respondi dizendo que essa carapuça não me serve. Eu abstraí qualquer tipo de debate sobre isso, sobre candidatura presidencial. Não considero adequado para nós que estamos no meio do serviço dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. O serviço sendo concluído, aí a gente vê eventual candidatura ou não. O meu mandato concedido pelos amapaenses vai até 2026, então eu não preciso ter aperreio e agonia nenhuma, agonia nenhuma de candidatura, né? Então, assim, eu não estou pautando, não estou pensando em nada relacionado a qualquer candidatura, a presidente, a vice-presidente, a governador, a vice-governador, a inspetor de quarteirão, ao que quer que seja. Nenê Olás fala, grande Randolph, a CPI fez um servição desde 2016, esse país foi para o saco. Se não fosse pela resistência dos progressistas, estaríamos pior ainda. Vocês dão esperança. Beijo, Sinara, sou homem. É porque eu perguntei outro dia aqui se ele era homem ou mulher. Nenê, a gente não sabe, né, senador? Senador, para a gente terminar... Grande abraço. Para a gente terminar aqui nossa entrevista, eu queria mostrar para as pessoas que estão assistindo uma foto do senador que fez muito sucesso nas redes sociais, o senador novinho. Não, Sinara, não vai fazer isso. Não, Sinara. Mostra, Guilherme. Olha aí. Isso aí é bullying, viu, gente? 1313, com toda ousadia. Senador, é muito engraçado o slogan, eu adorei. O visual do bigodinho, realmente, você falou que era cringe, e realmente é cringe. E você não, sabe que... Cringe. Era tudo cringe. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você andasse assim hoje, você estava super na moda. Com esse bigodinho, olha, Sinara, eu acho que com esse bigodinho... podia até estar na moda, mas era difícil. Dona Priscila estar namorando comigo hoje, entendeu? Ou qualquer outra companheira tem qualquer tipo de interesse. Que vamos combinar, só eu, você, que todo mundo está assistindo aqui. Não é isso que estão comentando aqui. Olha só o que a Kênia Moreira falou. Teria crush fácil. Agora, mais cringe aqui. O bigodinho, né? Aí era o slogan, né? Com toda a ousadia. Era o slogan da minha primeira candidatura a deputada estadual. Olha só, Sinara, eu tinha 23 anos de idade. Eu já contei essa história para você, né? Eu lembro que logo que eu cheguei em Brasília, uma das melhores produções feitas comigo, essa é uma das melhores reportagens que eu guardo em quadro ainda hoje. Eu sempre já contei essa história para você. Que bom, senador.
foi uma matéria feita por você para a revista Carta Capital, apontando as revelações do Congresso, né? Além de mim, estava o Jean Willis, Romário e outros nessa matéria. Então, essa foto aí, esse santinho, ainda era da época do santinho, né, de campanha, eu tinha 23 anos, fui eleito deputado estadual pelo PT, nessa eleição daí, e eu estava saindo da universidade. O com toda ousadia é porque o slogan da minha chapa, que venceu a eleição para o Diretório Central dos Estudantes, era chapa ousadia. Né? Aí nós resolvemos utilizar o slogan da campanha da universidade na primeira candidatura estadual. E aí deu certo também, né? Deu certo. Ó, tem um monte de gente aqui pedindo para você votar para o PT. Sueli Caldeira, Randolph vice do Lula, professora Flor, Randolph é 13 também, Ideia de Carvalho, volta senador. Existe alguma chance disso acontecer? Primeiro, Sinara, assim, antes de qualquer definição política, eu estou na rede de sustentabilidade. Inclusive, eu estou em um partido com uma dificuldade política enorme de superação, por exemplo, do dispositivo da cláusula de barreira, né? Mas eu acho que nós temos, o meu partido quer insistir e tentar mais uma vez na eleição de 2022 superar a cláusula de barreira. Eu acho que a rede tem uma contribuição fundamental, importante para o Brasil, que é a causa da sustentabilidade, a causa do meio ambiente, tem identidade com isso. Então, a nossa ideia, primeiro, é buscar, através da rede, duas coisas no ano que vem: superar Bolsonaro e o bolsonarismo, e segundo, aí é um objetivo secundário, é ver se o partido alcança a cláusula de barreira. Quanto ao Partido dos Trabalhadores, tenho enormes amigos, companheiros no PT. Eu devo ao PT a minha formação política. 20 anos da minha vida de militância política, começou com 13 anos, cedo, foi no âmbito do Partido dos Trabalhadores. 20 anos, não são 20 dias, foram 20 anos militando no Partido dos Trabalhadores. Lá eu fui eleito deputado estadual, fui reeleito deputado estadual. Então, foi minha escola principal. De lá eu fui para o PSOL, aí você já me encontrou, inclusive, no PSOL, e depois fui para a rede. Mas tenho enormes companheiros. Aliás, um dos melhores companheiros meus no âmbito da CPI é o senador Humberto Costa. E aí vou até me permitir, o Humberto vai ficar chateado comigo, mas dar um spoiler aqui. Eu e o Humberto estamos escrevendo um livro sobre a CPI que a gente pretende lançar em abril ou maio do ano que vem. Maravilha! Vão voltar aqui os dois. Vão voltar aqui os dois para falar do livro. Nós dois viremos com o maior prazer. Depois, aliás, eu estou um pouco ausente, não tenho tido muito tempo para dar minhas contribuições, escrever, mas deixa eu terminar e avançando a CPI, a gente vai se dedicar a concluir esse serviço, porque eu acho que, inclusive, é um serviço que nós temos que prestar à história. Nossa. Acho ótimo. Senador, muita gente aqui lhe parabenizando. Simone Cunha, o tempo lhe fez muito bem. Parabéns, senador. Também José Rabelo, Silva Rabelo, parabéns por toda a história sua, senador. Baiana, volta para o PT Randolph. Sandra Minar Dimitri, grande senador Randolph, sou de Minas Gerais, espero poder votar em você nos próximos anos. Um monte de gente te dando parabéns aqui. Muito obrigada, senador, por ter vindo, e volte sempre, você é sempre bem-vindo aqui no programa. Eu sei disso, eu sempre estou muito à vontade com toda a companheirada aí. Um beijo no coração seu, Sinara, e de todos. Estou sempre à disposição dessa live animada. Foi muito adequado o tema para o médico e o monstro, mas eu acho que até o médico está se tornando monstro também, viu? Porque quem corrobora com o que está acontecendo no Brasil nesse período é cúmplice. Tem as mãos também sujas de sangue. De sangue e de roubalheira, que é o que a CPI está apontando. Né? Obrigado, Sim. Beijo. Beijão, e todo mundo. Sigamos firmes. Frente. Tchau. Firmes, tchau.